Olá, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho, ou melhor, bastante sobre catarata. E para isso contamos com nossa ilustre presença da doutora Elaine Zampar, que tem um currículo muito extenso, e vamos começar com a apresentação. Doutora Elaine, muito obrigada por estar aqui conosco. E gostaria que a senhora se apresentasse um pouco, que é um currículo tão extenso, com palavras chiques e lugares chiques, que a gente quer saber um pouquinho mais sobre a doutora. Claro, obrigada primeiramente pelo convite. Meu nome é Elaine Zampar, sou oftalmologista, fiz a minha faculdade na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Depois eu vim para São Paulo para fazer a residência no Hospital do Servidor Estadual. E logo após eu fui fazer uma subespecialização na área de cirurgia refrativa na Unifesp, onde eu fiz o meu doutorado nesta área. E depois, nesse tempo, eu fiz um curso também de extensão em oftalmologia na Universidade de Stanford, na Califórnia. Nossa, que currículo extenso. Isso é bom para que as pessoas saibam que informação online tem que ser com médico que estuda a vida inteira para dar informações corretas, né? Ao contrário de algumas pessoas que se colocam à disposição para desinformar o público. Por isso, mais uma vez agradecemos a sua presença e por se disponibilizar com esse currículo grande, com tempo. A doutora não tem tempo, foi uma loucura conseguir um espacinho na agenda. Além de atender na clínica, também está em hospitais, faz cirurgia. Eu vi que tem bastante especialização e experiência na área de transplante. Então, conte um pouquinho mais sobre sua clínica, sobre a sua atuação. Sim, eu atuo na minha clínica particular, onde eu atuo principalmente nessas áreas de catarata, cirurgia refrativa, ceratocone, que é uma subespecialidade de córnea, né, das cirurgias da córnea. Então, entrariam os transplantes de córnea e todos os tratamentos direcionados para essa área de segmento anterior, que a gente chama. Além disso, eu atuo num hospital de transplantes, onde eu ensino os residentes, né? Eu sou coordenadora da área de córnea, do setor de córnea, e ensino transplantes, cirurgias de catarata, as cirurgias pelas quais eu me especializei. E atuo nos hospitais onde faço as cirurgias dos meus pacientes, né, também. E ainda continuo na Unifesp, onde atuo como orientadora também dos residentes e estagiários na área de cirurgia refrativa. Nossa, que bacana, viu? Eu não estava brincando. Bom, vamos tentar então definir com todo esse currículo uma coisa simples de como seria, o que seria a catarata. Então, a catarata, ela é exatamente a opacificação de uma estrutura que a gente chama cristalino, que é parecida com uma lente, a lente natural do olho. A gente nasce com ela transparente. E com o passar da idade, pelo processo de envelhecimento, essa lente ela vai perdendo a transparência e vai se tornando opaca. Isso é chamado de catarata. E tem só um tipo de catarata? Porque as pessoas procuram catarata. O que é catarata? Existe só um tipo, mais tipo? Sim, não, a catarata ela tem várias subdivisões. Existe a catarata mais comum, que é a catarata senil da idade, que é essa que eu acabei de falar, que ela vem no processo de envelhecimento do nosso organismo. Mas também temos as cataratas congênitas, que são as cataratas que a criança nasce com essa catarata. Temos as cataratas secundárias, chamadas secundárias porque elas vêm através do uso de medicações que podem induzir essa opacificação do cristalino, que são corticoides, né, ou através de traumas no olho, né, que podem opacificar o cristalino. Então, basicamente, são esses 3 tipos mais importantes de catarata. O que a doutora diria? Toda catarata, ela precisa de tratamento cirúrgico? Então, o tratamento definitivo da catarata é cirúrgico. Não existe um tratamento efetivo da catarata clínico, né? Então, o tratamento definitivo é realmente a extração da catarata e substituição por uma lente artificial que fica no lugar dessa lente que opacificou com a idade. Bom, já que o tratamento mais efetivo ele é cirúrgico, a doutora poderia me dizer ou explicar um pouquinho para a gente como que é realizada essa cirurgia? Claro, eu acho que essa pergunta é bem importante porque os pacientes eles ficam preocupados com essa dinâmica de como que acontece a cirurgia, né? Na verdade, a cirurgia de catarata ela é uma cirurgia ambulatorial. Então, o paciente ele vai até o centro cirúrgico, onde está agendada a cirurgia,
com alguns cuidados, claro, por exemplo, ele vai em jejum, né? Ele fez os exames pré-operatórios, ele vai acompanhado. E nesse processo, ele chega no hospital e aí ele vai passar pela avaliação e conhecimento do anestesista que vai acompanhar a cirurgia. E pelo preparo da enfermagem, que vai dilatar a pupila do paciente, né? Enquanto isso, o médico e a equipe está, então, preparando a sala cirúrgica e o paciente vai para a cirurgia. Normalmente, a anestesia, atualmente, a gente utiliza uma anestesia local com uma sedação leve. Então, o paciente, ele fica não totalmente dormindo, mas ele fica confortável durante a cirurgia. E é realizada, então, a extração da catarata, a colocação da lente intraocular. É uma cirurgia indolor, o paciente não sente dor, geralmente é bem tranquila e costuma durar pouco tempo. Normalmente dura de 10 a 30 minutos, dependendo do nível e do grau de dureza e opacificação dessa catarata. E logo após o paciente já volta para a sala de recuperação, aí ele pode já tomar um lanche e depois de uma meia hora, no máximo uma hora, ele já está indo de volta para a residência dele. Nossa, isso é muito importante porque quando você fala de uma cirurgia, né, principalmente as pessoas mais antigas, né, como eu, que tem esse imaginário do dias no hospital, de recuperação dolorida, Uma complexidade maior, muito maior, exatamente. anestesia geral, tem muitas pessoas que têm medo e adiam até o tratamento por causa disso. Nossa, muito interessante. E antes, né, a preparação para a cirurgia, como que funciona? Isso também é muito importante, porque assim, os pacientes com catarata, a maior parte são idosos, né? E idosos são pacientes que podem ter outras comorbidades, outras doenças associadas. Então, é muito importante essa avaliação pré-operatória anterior à cirurgia. Normalmente, ele passa por exames clínicos, exames de sangue, uma avaliação cardiológica para avaliar o risco cirúrgico, né? E a partir daí, com ele tendo todos os exames controlados e um estado de saúde muito bom, é que aí ele vai ser liberado para o procedimento cirúrgico, que mesmo sendo simples, é muito importante que ele esteja em condições para realizar com segurança a cirurgia. Sim, bacana. E depois? Então, a doutora já comentou como funciona a cirurgia, o processo preparatório antes, e depois que esse momento ocorre? O pós-operatório, que é o momento após a cirurgia, e também é muito importante. Mesmo a cirurgia transcorrendo sempre muito bem, o paciente ele deve ser orientado dos cuidados que ele tem que ter no pós-operatório, né? Como você tem um implante da lente intraocular, é importante na primeira semana, principalmente após a cirurgia, que ele tenha alguns cuidados de não levantar peso, evitar abaixar a cabeça para pegar coisas que caem no chão, evitar vapores, cozinhar, por exemplo, né, que tem a eliminação de vapores. E uma coisa essencial, que eu considero essencial, é ele evitar ambientes com muita gente na primeira semana, tipo shopping center, restaurantes, porque isso tem aglomerado de pessoas e o olho está fragilizado, então ele tem que manter ficar um pouco mais na residência, mais tranquilo, para que essa primeira semana ocorra com mais tranquilidade, sem riscos de infecção. E com relação ao restante das atividades? Ele vai conseguir desempenhar sozinho? Ele vai precisar de ajuda? Ele ou ela, né? Sim, não, normalmente ele pode, por exemplo, uma pergunta muito frequente que os pacientes me fazem é se eles podem usar celular, tablet, porque hoje em dia todo mundo utiliza isso, né? E não tem restrição. No pós-operatório da cirurgia de catarata, ele pode usar o celular, ele pode usar o computador, o tablet. Ele vai evitar esforços físicos, atividades que envolvam realmente peso, né? Levantar peso, coisas de subir e descer muitas escadas, várias vezes escadas, né? Então, mas as outras atividades ele consegue fazer normalmente, sem nenhum problema. E é comum a doutora atender casos de crianças? A catarata congênita, ela não é tão frequente quanto a catarata senil. Ela é uma catarata menos frequente, vamos se dizer, né? E, normalmente, a gente direciona os casos a uma catarata que até o processo cirúrgico ele é diferente. Então, a gente tem uma subespecialidade dentro da oftalmologia que chama-se catarata congênita. Então, esse especialista de catarata congênita é que faz as cirurgias de crianças, de catarata em crianças, porque elas têm algumas peculiaridades que são diferentes
das cataratas senis e das cataratas mesmo de jovens, ela é específica da infância mesmo. Bom, a gente estava comentando, né, sobre aquele imaginário que se tinha antes, até mesmo porque a medicina evoluiu muito, trouxe muitas tecnologias. A doutora é extremamente atualizada, está numa das melhores universidades. O que você acha que nós tivemos de tecnologias mais importantes? Se a gente fosse fazer um pequeno recorte assim, histórico, com relação desde quando a doutora começou lá na faculdade até agora no doutorado, depois de ter passado por Stanford. Conta pra gente. Em relação à cirurgia de catarata, muita coisa mudou nesse período, desde do início da minha formação até hoje. No início da minha formação, a cirurgia era uma cirurgia muito mais manual. Você extraía o cristalino, retirava o cristalino com uma abertura na córnea muito maior, necessitava de pontos na córnea após. As lentes intraoculares eram diferentes, eram maiores. Ao longo desses anos, a gente teve uma evolução muito grande na técnica cirúrgica, então com a introdução da facoemulsificação, que é a cirurgia hoje mais usada, onde a gente utiliza aparelhos que quebram e fragmentam o cristalino em pequenos pedacinhos e aspiram. É como se fosse uma canetinha que vai aspirando esses pequenos pedaços, né? E antigamente não tinha isso, né? Então, isso foi uma grande evolução, porque permite que a gente faça a cirurgia de catarata através de uma abertura muito pequena, de 2,4 milímetros. Né? E antigamente, com as técnicas manuais, a gente abria 10 milímetros da córnea. Então, é uma evolução muito importante, uma segurança muito maior da cirurgia, né? Eu acho que talvez até esse seja o fato de muitas pessoas adiarem ou não se disponibilizarem no tratamento cirúrgico, porque tem ainda aquela ideia antiga, né? Isso, exatamente, da importante. Cirurgia bem mais bem mais precária anteriormente, né? Bem mais manual, vamos assim dizer, né? E o cuidado pós-cirúrgico, além da não exposição, como a doutora estava falando, envolve medicamento também? Sim, no pós-operatório a gente utiliza antibióticos tópicos na forma de colírios, principalmente porque toda vez que você faz uma cirurgia, você fragiliza um pouco aquele órgão, porque tem toda uma alteração, né? Você tem que tirar o cristalino, enfim. E você utiliza anti-inflamatórios também, hormonais, que no caso seriam corticoides tópicos. Normalmente a gente utiliza por 10 dias o antibiótico de forma profilática e o anti-inflamatório não hormonal por 30 dias, mas de forma regressiva. Você vai retirando gradualmente a medicação. Bom, existem alguns mitos, né, que envolvem muitos mitos que envolvem a cirurgia da catarata. Quais são os mitos que a doutora costuma ouvir, como eu mencionei nessa era de desinformação que nós estamos vivendo, que são mais recorrentes e mais absurdos? São várias, assim, os medos, né, principalmente em torno da cirurgia de catarata, como, por exemplo, assim, a cirurgia de catarata deve doer ou dói muito, porque o olho ele é uma estrutura pequena, delicada, né, mas a gente sempre explica para os pacientes que a cirurgia de catarata é uma cirurgia indolor, ela é muito tranquila. A gente utiliza anestésicos hoje tópicos, né, na forma de colírios, mas também intracameral, que a gente chama, que são medicações que a gente coloca dentro do olho juntamente com esse aparelho da facoemulsificação, essa canetinha que eu estava explicando anteriormente. Então, o paciente não sente dor. Além disso, com essa sedação leve, o paciente muitas vezes, e a cirurgia por ser muito rápida, porque hoje em dia a gente tem esses aparelhos muito modernos, muitas vezes a cirurgia dura 10 minutos, 15 minutos, então o paciente às vezes fala, mas já acabou a cirurgia? Fica anos sofrendo. E realmente é uma cirurgia, é a cirurgia que mais fazemos, né, na área oftalmológica, e ela tem uma tecnologia, ela envolve uma tecnologia muito grande, e isso é muito bom, porque proporciona tudo isso, né, rapidez, o pós-operatório mais tranquilo, a recuperação precoce, então é muito gratificante isso. Muito, muito interessante até para a pessoa saber, né, como a gente estava comentando, sofre-se anos, né, tem uma qualidade de vida comprometida, às vezes deixa de fazer algumas atividades, porque tem medo, né? Uma coisa eu vou perguntar, porque eu já ouvi pessoas falando
Claro, né, que hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, tudo bem. Mas tem gente que fala que fica cego. Existe esse perigo? É muito raro a cirurgia de catarata evoluir para uma cegueira, né? Eu acho que esse é um medo mesmo que muitos pacientes têm, né? Mas é muito raro, é raríssimo. Eu, sinceramente, em todos esses anos que eu atuo, eu nunca vi graças a Deus, nunca tive. Mas eu acho que é como bula de remédio, né? Se você tem um caso entre 1 milhão, você tem que orientar que. Porque toda cirurgia tem riscos, apesar de baixos. Eu digo que a cirurgia de catarata, entre as cirurgias oftalmológicas, é a cirurgia que tem um risco muito pequeno, principalmente em mãos experientes, né, bem treinadas. Eu acho que é uma cirurgia muito tranquila e muito segura. Nós estávamos falando a respeito das tecnologias. Aí a doutora colocou um pouquinho a questão da canetinha, mas falou muito das lentes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito das lentes. Quais são as diferenças das lentes? O que pode ser melhor, o que pode ser pior? A questão da tecnologia também que envolve essas lentes. Será que a doutora esclarece um pouquinho para a gente? Sim. Não, isso é muito importante, porque as lentes evoluíram muito ao longo dos anos também. E antigamente a gente tinha somente as lentes monofocais, que são lentes que só corrigiam o grau do óculos de longe, vamos assim dizer, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de lentes, desde as lentes monofocais, as lentes tóricas que corrigem astigmatismos, que antigamente não tínhamos, e temos as lentes premium, que a gente chama premium por quê? Porque elas fornecem um pouco mais além das lentes de um foco só, que são monofocais. Ou seja, ela é capaz de corrigir a meia distância e muitas vezes também até mesmo perto. E essas lentes são personalizadas para cada paciente. Então, cada paciente ele é visto individualmente, analisado desde o que ele precisa, do dia a dia dele, o que ele faz, as distâncias que ele mais utiliza, né? Além dos outros exames oftalmológicos que ele faz também. Então, tudo isso a gente reúne para escolher a lente própria para o paciente X, que ela pode ser diferente do paciente Y. Enfim, são muitas alternativas e eu acho que isso é muito importante que o paciente esclareça sempre com o seu médico especialista antes de fazer a sua cirurgia de catarata. Certo. Vou pegar um gancho, então, no que a doutora falou. São muitas lentes, são muitas tecnologias novas, são muitas possibilidades de ter uma recuperação rápida, mas às vezes quem está assistindo a gente, o paciente que procura, ele não tem noção dessa diferença que envolve direto a capacidade e qualificação do profissional. Como a doutora pode falar ou orientar de como conseguir, como analisar se aquele profissional ele tem esse conhecimento para trazer todo esse know-how, né, de tecnologia que nós temos e ter uma cirurgia mais efetiva? E segura. E segura, isso, segura. Isso também eu considero bastante importante. Eu acho que uma forma de se conseguir chegar a um médico que realmente você possa estar confiando, né, e fazendo uma cirurgia segura, primeiramente você tem que avaliar se aquele médico tem um título de especialista, se ele tem experiência cirúrgica naquela área, se ele é envolvido com ensino, se ele está envolvido também, se ele participa de cursos, de congressos. E isso a gente pode, hoje em dia, através até mesmo do currículo do médico. A gente consegue obter o currículo pela plataforma Lattes. Então, você digita, né, na internet e você consegue acessar. Né? Além disso, tem as redes sociais, que hoje em dia a gente utiliza muito como forma de divulgação do nosso trabalho. E através da rede social você também vê as avaliações de pacientes que já passaram. Né? Eu acho que reunindo tudo isso, você está mais apto a ir para um profissional mais qualificado para fazer aquele tipo de procedimento. Eu pergunto porque assim, eu trabalho com educação, comunicação científica, agora fazendo medicina, ainda baby, tô longe ainda. Mas eu percebo que existe uma diferença. Primeiro, a educação, que nós temos uma questão da necessidade da medicina em atualizações constantes, a gente vai estudar a vida inteira. As tecnologias que estão muito rápidas, mudando muito rapidamente,
E às vezes quem está em casa não é mais antiga, não é, se a gente falasse uns 15 anos atrás, não, era o médico disso e era aquilo. Hoje não, hoje o médico tem que estar muito antenado, porque cada vez mais ele tem maior possibilidade de trazer benefícios e menor possibilidade de trazer complicações. E a doutora falando do seu currículo, está até hoje na Unifesp, acompanha os alunos residentes, está nessa onda do que está acontecendo de inovação. E se atualiza, mesmo com toda a experiência, mesmo aplicando, mesmo fazendo cirurgias, implantes, tem doutorado, mas não para, né? Se atualiza constantemente para dar conta dessas informações. Eu acho interessante também esse conhecimento que o médico traz, que a doutora traz para a gente, da individualização. Então você não tem mais não é uma lente que vai substituir, não é mais uma cirurgia, é a individualização, o que é melhor para o paciente. Então esse olhar do médico, né, que está atuando de uma forma de busca de conhecimento constante, que promova mais benefícios para esse paciente. E talvez entra naquela questão que nós falamos também já anteriormente sobre o medo, né? Muitas vezes o medo do paciente está ligado pela falta de conhecimento do médico. E é necessário que o médico tenha essa fineza, né, essa humanização de compreender o contexto do paciente, qual é a melhor indicação e principalmente trabalhar os aspectos emocionais, porque vou deixar a doutora falar que a qualidade de vida, né, de viver com catarata e como que ela poderia trazer para a gente não só a qualidade de vida, mas os impactos emocionais que essa convivência com catarata traz para a pessoa, independente da idade, mas mais na idade, melhor idade. Sim. A catarata, como eu disse, como ela principalmente ela afeta pessoas idosas, que já têm outras limitações além da visão. Então, às vezes, o idoso, ele já não consegue mais andar direito, ele não consegue mais desenvolver alguma atividade que ele estava acostumado, e além disso, ele não está mais conseguindo enxergar. Ele vê o mundo mais embaçado, ele vê as cores menos coloridas, né? E isso é muito gratificante quando você faz a cirurgia, porque ele fica mais animado, ele revive, assim, ele fala, nossa, mas as cores estão tão mais bonitas, né? E é realmente isso mesmo, né? A catarata, como ela é um processo que ela vai perdendo a qualidade de visão gradualmente, a pessoa vai se acostumando com aquela visão mais turva, mais cinza, né? Menos colorida, e isso tem um impacto no psicológico da pessoa. A pessoa começa a ficar mais deprimida, porque ela começa a ver a vida menos colorida, Sim. né? Então, isso é muito comum nos idosos, sabe, com catarata. E depois que eles operam, você vê que eles voltam sorrindo, eles estão vendo o rosto das pessoas com mais nitidez, com mais detalhes, né? Então, é uma cirurgia que ela é realmente muito gratificante, porque ela te entrega resultado visual, melhora da qualidade de vida, o paciente consegue desempenhar suas atividades novamente, porque ele vai ficando limitado, né? Ele tem medo de dirigir, ele tem medo de andar na rua, né? Então, tudo isso é bem impactante. E muitas vezes, como a doutora falou, é um processo que vai acontecendo aos poucos, ele tem a falta do autocuidado, né? De olhar para si e falar assim, opa, tem alguma coisa aqui na minha visão e não é porque eu não tenho como, eu tenho que me acostumar, não. Pelo que a doutora trouxe aqui para a gente, tem muitas possibilidades e possibilidades individuais para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida muito maior, muito superior, mais colorido, né? Exatamente. Vendo a vida mais colorida. E isso que você falou de individualização, a gente chama de personalização. Então, hoje as cirurgias são personalizadas, né? Antigamente, a gente fazia bem antigamente, uma cirurgia única para todo mundo. Hoje é bem diferente. Ela é personalizada para cada paciente, para cada tipo de vida que o paciente gosta de ter, de atividades que ele desenvolve, né? Então, é uma coisa muito legal. E, mais uma vez, envolve a capacitação do médico. Exatamente, também. Do profissional de conseguir olhar e dar conta, né? Isso. Não só da tecnologia, mas da compreensão. Extrair aquilo e compreender, né, o que ele está buscando. Acho que isso é muito importante, né? Muito bacana.
Como a doutora estava falando, então o idoso ou a pessoa que tem catarata vai apresentando uma evolução que muitas vezes ele não percebe. A doutora diria então que a atuação da família é fundamental para que essa pessoa procure também esse auxílio do profissional e o tratamento que provavelmente será cirúrgico. Sim, o apoio familiar é muito importante, tanto no pré-operatório, para estimular e apoiar o paciente a estar procurando ajuda, né, a vencer o medo, muitas vezes, da cirurgia, né, e também o apoio no pós-operatório, né, porque existem algumas limitações, como a gente falou, né, de abaixar, de cozinhar, por pouco tempo, mas elas estão ali naquela primeira semana, né, então a família, o apoio familiar é muito importante. Muito bacana. Bom, aqui a gente tem algumas questões, algumas perguntas com relação à catarata e as outras condições oculares. Como que elas se relacionam? Então, a catarata, ela é um dos problemas que a gente pode ter no olho, que é bastante comum, porque vem com a idade, é uma degeneração, vamos assim dizer, que acompanha a senilidade, né? Mas o paciente ele pode ter outras alterações no olho, que não somente a catarata, né? Então, vamos falar, por exemplo, do glaucoma. O glaucoma é uma doença que aumenta a pressão intraocular, ela não acomete a mesma estrutura que é o cristalino, no caso a catarata, né, que atua no cristalino, mas ela pode coexistir no mesmo olho. Então, isso é importante porque no exame de avaliação pré-operatória, o médico precisa descartar ou diagnosticar os outros problemas que podem ter no olho. Porque senão o paciente, muitas vezes, ele vai fazer a cirurgia de catarata para melhorar a visão, mas se ele tem um glaucoma muito avançado, ele não vai ter aquele resultado que a gente esperava, porque não foi diagnosticado e o paciente também não sabia, né? Então é importante essa avaliação muito detalhada do olho antes da cirurgia, exatamente para você diagnosticar outros problemas. Outro problema muito também comum atualmente com o envelhecimento, que graças a Deus a gente tem vivido mais com a medicina que está mais evoluída, enfim, são as degenerações maculares, né? Os idosos, as pessoas mais idosas, elas começam a ter, em algumas famílias, degenerações numa outra estrutura do olho, que é a mácula. Né? Isso também é importante ser diagnosticado, caso tenha, e o paciente tem que saber, porque ele precisa saber qual é o prognóstico dele depois da cirurgia de catarata, que vai ser bem diferente se ele tiver só catarata ou se ele tem catarata e outras doenças oculares. Bom, depois de muitas informações, muito conhecimento, para quem está assistindo agora nas redes sociais, para quem está ouvindo o podcast, o que a doutora teria de conselhos para dar, de acordo com sua vivência, sua experiência, sua prática, para as pessoas que estão não só pesquisando sobre catarata, mas também pensando em cirurgia, ou até para se informar com relação à saúde no contexto geral? Eu acho que o principal que eu acho muito importante é dizer que o paciente não deve ter medo de fazer exames oftalmológicos e principalmente exames de rotina. Não precisa ser somente, não deve ser somente quando tem um problema visual ou uma infecção ou uma conjuntivite, mas fazer frequentemente ou anualmente essa avaliação. Porque muitas vezes a gente detecta problemas que nem o paciente percebeu, né? Então, aí entra a importância do exame preventivo, que em oftalmologia, assim como no corpo todo, é muito importante, né? Então, acho que essa mensagem seria uma mensagem muito importante que eu devo estar deixando aí para vocês. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre a sua clínica, para quem está procurando esse auxílio. Onde ela fica, em que região que a senhora está, que cidade. Eu tenho 2 unidades, uma unidade aqui em São Paulo, que fica na Avenida Paulista, ao lado da Casa das Rosas. Nessa unidade, a gente atende com horários agendados, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. E além dessa unidade aqui em São Paulo, eu tenho uma unidade no interior de São Paulo, que é na cidade onde eu nasci, chamada Santa Cruz das Palmeiras. E eu atendo lá uma vez ao mês, de quintas a sábados, onde eu realizo também cirurgias e atendimentos com horário marcado. Que interessante.
Para o pessoal da região saber que não conhece, aonde fica essa região da sua cidade no interior? A unidade do interior, ela fica na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, que é a minha cidade natal, onde eu nasci. Eu tenho essa clínica desde 2001 e eu atuo lá mais uma vez ao mês, com agendamentos, e tanto na área, tanto em consultas eletivas, como também na parte cirúrgica. A clínica tem centro cirúrgico e eu realizo cirurgias na unidade do interior também. Nossa, muito, muito interessante a senhora falar sobre isso, porque com toda a sua especialização, com toda a sua urbanização, né, num consultório na Avenida Paulista, é basicamente voltar, né, às raízes e dar condições, né, tipo, devolver para a sociedade local esse conhecimento que a doutora adquiriu todos esses anos nos maiores centros, não só do Brasil, como também fora do Brasil. Muito legal. E com relação aos outros procedimentos que a senhora também realiza, tanto nas duas clínicas, nos hospitais, a doutora pode falar para a gente mais um pouquinho sobre esses procedimentos? Porque eu vi que o currículo é bem grande. Claro, além dos exames normais de rotina oftalmológica, refração, mapeamento de retina, topografia de córnea, que são exames direcionados para as áreas que eu me especializei, a gente também faz testes de lentes de contatos, exames de biometria, que são os exames de cálculo das lentes que são implantadas na cirurgia de catarata, OCT, que seria uma tomografia do olho. Então, são vários exames que vão, então, contribuir para que você tenha um exame oftalmológico mais completo e bem realizado. Sim, e para que seja possível, como a senhora mesmo mencionou, de encontrar outras Exatamente. possíveis patologias que vão interferir no caso da existência concomitante com a catarata. Exato, isso mesmo. Bom, doutora Elaine, eu tenho que agradecer muito, né? Como estudante de medicina, a gente fica assim, né? Quando a gente tem mais conhecimento, Sim. mas também como comunicadora da ciência, eu também tenho esse compromisso. Agradecer e também falar que as pessoas que queiram entrar em contato com a doutora, a gente vai deixar o contato aqui. Para quem está ouvindo, vai ter uma mensagem depois também, deixando o contato, a clínica. E fica, né, aí a mensagem, o meu conselho é sempre procurar profissionais que realmente se atualizem, que estão ali, como a doutora já deixou aqui para gente, nas universidades, que continuam pesquisando, continuam ensinando, participando, tendo uma vida ativa, né, do conhecimento, porque a gente tem muitas evoluções e nós, né, eu estou me incluída aí no bolo, a gente sabe que a medicina é um estudo para a vida inteira. Sim, eu agradeço também a participação e estou disponível para dúvidas. Se vocês quiserem mandar, estou disponível. Para quem quiser falar, então, com a doutora, a gente vai deixar aqui nos comentários o endereço das clínicas, o Instagram, para você também acompanhar. E eu espero que em breve ela possa estar vindo novamente trazer outros assuntos, porque nós sabemos que, com relação à saúde ocular, não sei se é correto falar assim, nós temos uma grande gama de informações que precisam ainda ser vistas, revistas e conhecidas. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo seus comentários que nós podemos encaminhar para a doutora e deixe também seu like e compartilhe com seus amigos.